o Só por Hoje está falando que quem melhora é quem faz o programa. Então, eu fiz uma apresentação aqui bem básica, tá? Para falar de qual programa que a gente está falando. Então, assim, o que eu queria trazer aqui para vocês, para a gente refletir, né? O programa que ele fala que melhora é o programa de 12 passos, né? Então, eu trouxe aqui uma reflexão sobre os 4 primeiros passos, né? E é uma coisa bem básica, assim, para a gente refletir neles e para ter uma identificação de como funciona, tá? Ó, a recuperação, a vida em recuperação é um processo contínuo de autoconhecimento e superação. Vamos explorar aqui os primeiros 4 passos e com eles e como eles se manifestam na vida real, no dia a dia, trazendo algumas histórias aí de pessoas em diferentes estágios da sua recuperação. Então, o primeiro passo, né, que é admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que a vida tinha se tornado incontrolável, né? João, depois de mais uma recaída, se sentou na reunião e disse: eu tentei fazer do meu jeito, tentei controlar usando só no sábado, mas quando percebi, já estava usando quarta, quinta, sexta. Não consigo mais sozinho. A partir daí, ele passou a ouvir mais, pedir ajuda e aceitar orientações. João deu o primeiro e crucial passo ao reconhecer a sua impotência diante da adicção. Ele buscou ajuda. Então, o primeiro passo fala de reconhecimento da impotência, né? Então, o que é você estar reconhecendo sua impotência? Né? É você identificando que você não consegue mais controlar o uso e que você precisa de ajuda. Ana, né, aqui ainda no primeiro passo, Ana, ela foi pega usando depois de prometer que nunca mais repetiria o erro. Ela tentou se justificar para a equipe que atende ela, que foi só porque essa semana foi muito estressante. Mas agora eu sei como controlar. Mesmo depois das consequências, Ana continuava acreditando que poderia usar apenas socialmente. Enquanto Ana ainda acreditava que podia controlar a situação, né? Então, assim, aqui ela já não está admitindo. E ela está justificando o uso quando ela fala assim, foi uma semana muito estressante. Entende? Isso é uma manipulação mental, né? De que não aceita que, na verdade, não é porque a semana foi estressante, é porque eu sou adicto. E a minha inclinação de adicto é usar substância. Aconteça o que acontecer, né? Se a gente falar do futebol, se o time ganhar, eu uso, se perder, eu uso, se empatar, eu também uso, né? Então, a pergunta é, você reconhece suas limitações ou ainda acredita que pode controlar, né? Então, aqui, para quem está praticando o primeiro passo, é admitir que perdeu o controle e que precisa de ajuda, né? Então, a questão é, será que você está praticando o primeiro passo? Né? Segundo passo, acreditando num poder superior. Pedro sempre dizia que não acreditava em Deus, mas quando sentiu vontade intensa de usar, ele lembrou do que ouviu em uma partilha. Liga para alguém antes de usar. Ele confiou no que o grupo sugeriu, ligou para o seu padrinho e passou aquele momento difícil. Para Pedro, o poder superior naquele dia foi a ligação. Na verdade, foi o padrinho, né? Foi o padrinho que ele ligou. Então, o que é o poder superior? É você não tentar do seu jeito e você humildemente pedir ajuda. Mesmo depois que você fica limpo. Entendeu? Porque muita gente, depois que fica limpo, quer pegar o controle de volta. Então, assim, agora, o exemplo do segundo passo negativo, né? Lucas achava tudo uma besteira. Ele dizia que esse papo de grupo de Deus é uma fraqueza. Quando as dificuldades apareceram, ele se isolou,
acreditando que resolveria sozinho. Em poucos dias, acabou usando novamente, sem ter para quem pedir socorro. E aí, aqui, o que tem um detalhe aqui? Enquanto o Lucas, tentando resolver tudo sozinho, acabou recaindo. Às vezes, a pessoa está no grupo e recai. E, às vezes, tem uma pessoa que se afastou do grupo e recai. Qual é o que tem mais chance de voltar para a recuperação? É importante a gente pensar, perceber, né? O laço que a gente precisa ter com a nossa rede de apoio. Eu preciso estar ligado e conectado, né? Preciso estar ali, né? Mesmo sem vontade, eu entro na reunião, né? Então, é importante ficar atento com isso, né? Então, e aqui está falando da humildade, né? Que fala de acreditar que do jeito que eu fiz, não deu. Então, eu preciso acreditar que existe agora algo superior a mim que pode me ajudar no meu processo de recuperação, né? E aí, como é que é isso? É quando eu tenho a mente aberta para ouvir e tenho a boa vontade para fazer o que me é sugerido. E o terceiro passo é entregando a vontade, né? Mariana estava muito brava com uma situação no trabalho. Ela queria sair gritando e pedir demissão na hora, mas respirou fundo, se lembrou de como sua vontade já a colocou em apuros antes. Fez uma oração simples: poder superior, me ajuda, me guia. Ligou para o padrinho, que o ajudou a esperar 24 horas antes de tomar qualquer decisão. E aí, aqui vocês sabem, né, que é uma coisa que eu sempre falo, né? Não agir no momento que a emoção está alta, seja a emoção de raiva, de tristeza, de alegria, não agir nesse momento. A poeira para tomar uma decisão, né? Que é o controle das emoções, né? Gerência das emoções, né? Mariana aprendeu a se conectar ao seu poder superior antes de agir, o que ajudou ela a tomar decisões mais assertivas, mais sábias. E aqui Felipe, né? Terceiro passo ainda, se sentiu rejeitado em uma discussão familiar. Sem pensar, saiu de casa, foi até um antigo bairro e, em menos de uma hora, estava usando de novo. Ele não buscou ajuda, não pensou nas consequências, deixou sua emoção tomar conta. Já Felipe, ao seguir seus impulsos, se prejudicou. O que o terceiro passo fala? Do controle das vontades e do impulso. Na ativa, o adicto está muito acostumado a agir impulsivamente para fazer suas vontades. E quando ele começa a ficar limpo, ele precisa trabalhar isso. Enquanto eu fizer do meu jeito, não vai dar certo. Então, é muito comum, ele chega para a recuperação, mas muitas vezes ele tem várias ideias. Eu já sei o que eu vou fazer na minha recuperação, agora eu tive a ideia de fazer isso, agora eu tive... Não precisa ter ideia nenhuma. Existe um programa que está funcionando para um monte de pessoas. Você só precisa seguir o programa, né? Por quê? Provavelmente essas ideias ainda são baseadas em insanidade, ainda são baseadas em atitudes impulsivas, e muitas vezes é uma ação de fuga psicológica de lidar com o desconforto. O que eu queria fechar aqui com vocês? Alguém vai estar melhorando na recuperação se seguir basicamente aqui esses 3 pilares, que não é só quando você fica limpo, é pós também, depois que fica limpo, que é o quê? Continuar admitindo que eu sou impotente perante a adicção, continuar tendo humildade para pedir ajuda e aceitar a ajuda, porque uma coisa é eu pedir ajuda, porque eu posso pedir ajuda, mas continuo fazendo tudo do meu jeito, entende? Aí eu finjo que eu estou pedindo ajuda, entendeu? E a outra coisa é trabalhar o controle de não agir em cima da vontade, porque você, em recuperação, vai entender que a sua vontade é uma vontade adoecida ainda. É uma vontade ainda movida pela doença. É uma vontade movida ali pela busca da anestesia, para evitar o desconforto, né? Então, aí é importante entender isso e se negar, né?
Tem algumas pessoas que falam assim, recuperação é a arte de se contrariar, né? E é isso que funciona na recuperação, né? É ir contrariado, né? É ir contrariado. Muitas vezes é isso. O desafio de quem está entrando em recuperação, como a DIC só tinha uma coisa, né? Que aí entra como o tempo dele só se ocupava de uma coisa, agora ele não tem habilidade para colocar coisas novas, ele não sabe, mas ele está desenvolvendo isso, entendeu? Ele está desenvolvendo essa habilidade e você está fazendo isso. Por isso que é importante ter uma gama de ações, né? Vou para lá, vou fazer atividade física e tal, né? Eu não estou acostumado com isso, então vai dar um tédio, né? O que não é tédio, a gente sabe aqui o que é.